ligar o Salmos 40, acho que é interessante. Tá ligado? Vamos ver aqui. Opa, esse aqui não. O áudio tá ao vivo. Aí, Tobias. Estamos ao vivo. Tem uma pessoa, acho que é eu. Deixa eu arrumar aqui. Não apareceu não. Fala não? Deixa eu ver. Áudio do Max. Ela tem mais de um Face, né? Ah, não. Aí, vamos aí, vamos começar. Os que estão aqui, né? Né? Vem, paz do Senhor, os irmãos, os que estão aqui na igreja e os que vão chegar na live aí, e os que vão assistir isso daqui um dia, 2 dias, um mês, um ano, né, irmão Pedro? Uma hora alguém vai assistir, né? Sempre alguém vai estar assistindo isso aí. Tá na internet, tá aí por um bom tempo. Mais uma vez, estamos aqui na missão. Já estou aprendendo com o pastor Alex. Tobias não deu nem tempo de chegar na igreja, já escalei ele aí, já falei, ó, vamos ajudar a gente aí, né? Assim que o pastor faz, né? A gente vai aprender, né, meu Pedro? Tem que seguir os passos do pastor, né? E já escalei ele aí, vai auxiliar e vai ajudar a gente aí. Comentarista de peso, né? Não é porque é grande, não. Não é porque é grande, não. Quase 200 quilos. De peso intelectual mesmo. Então a gente vai para a lição de número 11, compromissados com a evangelização. É uma lição muito legal, muito importante, que tem a agregar muito na nossa vida como cristão. A verdade prática dessa lição é que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E o texto áureo é: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou em algumas traduções do gentil. E a leitura bíblica em classe está lá em Marcos 16, do verso 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai ter como objetivo dessa lição conscientizar-nos a respeito do compromisso com a evangelização, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos e argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Amém? Então vou pedir já para o Tobias estar lendo a introdução para nós aí. Vou ler essa introdução ou ler os 3? Já li a introdução e discorre aqui esse primeiro tópico e depois a gente comenta aí. A evangelização com prioridade, né? Isso. É para quem, só para avisar, né? Tá. Para quem está pegando agora, a gente está testando esse novo método aí que a Cláudia lançou segunda passada, né? Quase igual, na verdade. Quase igual, do nosso jeito. É a adaptação do método dela. Já teve aula dessa forma assim? Já. A gente vai ler tudo e depois a gente comenta tudo aí. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. Se a gente não souber, a gente deixa para a próxima aula. Então eu vou ler a introdução e a primeira parte, que é o evangelismo com prioridade 1, 2 e 3. A introdução diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho
ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isto aponta para a importância da evangelização da obra missionária. Evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. O Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Essa é a mensagem de Cristo que salva o pecador. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Tem referência a Romanos capítulo 1, versículo 16, 1 Coríntios 15, versículo 2. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Ponto 2. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3, 23, capítulo 5, versículo 12. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos 4, 12. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E assim afirmou: o campo é o mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Ponto 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregado de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Livro de Atos 8:4. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Isso é feito mediante o Evangelho e devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, que está no Evangelho de Romanos 1,16. Que é até, na verdade, o textual, né? Isso, é. E está lá: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Então nós devemos fazer como o apóstolo Paulo, não se envergonhar do Evangelho. Se alguém aqui nos assistindo, ou até aqui na igreja, que tem o desejo de ser um evangelista e entender como é ser um evangelista, só esse tópico aqui já explicou. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de Cristo. Então, se alguém sai evangelizando, irmão Pedroso, dizendo que Deus vai dar casa, vai dar carro e vai dar emprego, isso não é evangelismo. Porque o evangelismo é dizer que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, e que todos nós somos pecadores. Também não é apontar, André, o erro da pessoa, falar: você está pecando, você é pecador, eu sou santo, e enfim, todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram, então nós nascemos pecadores, e Cristo veio para nos dar a condição, através dele, de nos limparmos desse pecado, e aí sim, através dele também, e ele sendo o caminho, conseguir alcançar a salvação, que é chegar até o Pai. Então ele veio para quê? Essa é a boa nova, essas são as boas notícias. Porque imagina você quer receber uma boa notícia, mas aí chega alguém na tua casa e ele tem duas notícias para te dar, uma muito boa e uma boa. E aí a pessoa que prega
Só nesse sentido, irmão Pedroso, que Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá condição financeira, Deus abençoa, prosperar, enfim, só isso, Deus faz isso, né? Ele é dono do ouro e da prata. Mas a pessoa que só traz essa notícia, ela está escondendo a melhor notícia. Ela não está dando a notícia mais importante, a notícia muito boa, está te dando só a boa. E aquela que realmente poderia mudar a sua vida, ele está guardando para ele. E se ele sabe disso, ele tem essa informação e não passa adiante, irmão Pedro, ele está pecando. Diante da Bíblia ele está pecando, não é verdade? Se você sabe como salvar o teu irmão e não avisa ele, você está pecando. Então isso é importante e é sério. Se nós como cristãos, nós temos o entendimento de que Cristo salva, de que Cristo liberta, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós vemos alguém sofrendo, padecendo, perdido, sem caminho, sem conhecer a verdade e sem vida, e nós não avisamos, nós estamos pecando. O sangue dessa pessoa vai ficar nas nossas mãos. Então isso é importante. Depois, e aí vem até naquilo que o pastor pregou ontem, né? E às vezes não é só chegar lá com a Bíblia e lendo o versículo e falando, né, André? Está escrito aqui que é assim, assim, assado. Não, é o nosso testemunho também. A sua vida é um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo. Então nós precisamos evangelizar. E há várias formas de nós evangelizarmos. É pregando, é falando de Cristo. Nós vamos ver mais à frente aqui, usando a linguagem, né? Porque Paulo sabia falar para diversos povos. Ele sabia falar com os intelectuais, ele sabia falar com os mais simples, com os mais humildes, ele sabia interagir com todo mundo. E às vezes é aquela questão assim, se nós temos que levar a evangelização como prioridade, nós temos que entender como fazer também. Às vezes lá no nosso trabalho ou na nossa vizinhança, alguém está ali sofrendo em determinada situação, você não vai chegar direto ali também, né? E batendo de frente. Tem gente que você tem que bater de frente, mas na maioria dos casos você tem que ir de mansinho, mostrando, falar, não é assim. Se você fizer assim, se você fizer com Cristo, vai dar certo, né? E os irmãos entender, teve uma frase, até comentei com o Tobias aqui, antes da gente começar a aula. Às vezes, você pode ser o evangelista, você que está aí nos assistindo, você pode ser o evangelista que sai para pregar, que sai para evangelizar, mas você também pode ser o evangelista que na tua casa dobra o teu joelho e intercede por aquele que está evangelizando, porque as duas coisas são importantes, porque o evangelismo e a intercessão são coisas que andam lado a lado. Se você evangelizar, lançar a semente, mas não tiver quem ore por você, ou quem interceda pela tua palavra, ou quem interceda pelo teu evangelismo, ou quem ore por aquelas vidas que você evangelizou, não vai surtir efeito. Tem que ter as duas coisas, né, irmão Pedroso? Porque assim, o evangelismo é um explosivo, e a intercessão é o detonador. Se tiver evangelismo e não tiver intercessão, é o explosivo sem o detonador. Mas se tiver intercessão e não tiver evangelismo, é o detonador sem explosivo. Um não funciona sem o outro. Então nós temos que andar junto. E saiba, você que está aí, você que está aqui, para eu encerrar e passar para o Tobias, tem espaço para todo mundo nessa obra. Viu, André? Tem espaço para todo mundo nessa obra. Não é só pregador de púlpito, não é só missionário na África, não é só evangelismo de porta em porta. Tem espaço para todo mundo. Talvez da sua casa, você aí, talvez num grupo de risco, não pode sair, está se sentindo inútil, porque não pode fazer nada. Você pode fazer sim. Você pode orar e interceder por aqueles que estão levando a palavra do Senhor, para que a palavra deles venha a surtir efeito. Não é, irmão Pedro? Então vamos fazer. Daí da sua casa, do seu quarto, da onde você estiver, você pode dobrar o seu joelho agora, orar tanto para aqueles que estão na África, quanto para nós que estamos aqui trazendo esse estudo, para que ele venha surtir efeito na vida de muitas pessoas que estão assistindo. É verdade mesmo. Como eu vou falar, né, depois de tanta explicação, mas
Graças a Deus que Deus ele tem agido sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, né? Desde quando eu me converti, né? E o meu primeiro pastor, ele já desde cedo me instruiu, como outros irmãos também, realmente sobre evangelismo. E eu me lembro como fosse hoje, Ricardo, que eu e o filho dele, né? Na época eu era novo, né? Eu já fui novo um dia. E aí, nossa Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Nós saímos, né, nas ruas, para convidar as pessoas para ir à igreja, para falar de Jesus. É claro, de uma forma um pouco imatura, né, porque eu era recém-convertido ainda, mas mesmo assim eu ouvi o chamado, né, dentro do que eu me ensinaram, que realmente a palavra do Senhor nos mostra, e eu e o filho dele saímos, né, para fazer evangelismo nas ruas, convidando pessoa a pessoa, né, eles diziam sim, não, ninguém falava nada, mas e com o andar de um tempo do progresso, né, do cristianismo, do crescimento, onde Deus vai nos modelando, nos mostrando mais coisas referente a isso, primeiro, igual o Ricardo falou, que nós temos que passar essa mensagem para outras pessoas, que são as boas novas, que é Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta. Então, se por acaso a gente sabe de alguma coisa que realmente é importante para outras pessoas e nós não passamos para elas, nós nos tornamos injustos, porque nós sabemos o caminho, nós sabemos aquilo que é bom e realmente não passamos para aquele que realmente necessita. É evidente que vai da escolha de cada um. A mensagem nós temos que passar, a pessoa aceitando ou não aceitando, mas ela tem que ouvir de nossos lábios, de nossa vida, de nosso caráter em si, realmente a mensagem das boas novas, que é Jesus Cristo, que é o Salvador, desde o princípio, né? E esse é o procedimento. E como ele estava falando, o apóstolo Paulo, diante de cada pessoa, de cada cidade, de cada local, ele usava uma certa atitude para conseguir adentrar dentro daquele povo, daquela espécie de pessoas, de costumes diferentes, para conseguir transmitir aquilo de uma forma que eles entendam, né? E uma das coisas que nós podemos fazer, né, na humanidade onde que nós estamos, no local onde nós estamos, o primeiro passo é agir corretamente em todas as coisas, como diz, ser um bom cidadão, né? Aí que entra o testemunho, né? Para a gente ter uma certa base para quando nós falarmos do amor de Cristo. E aí eu vou ler um versículo aqui, está no livro de Isaías, né? Capítulo 52, versículo 7, que além de nós transmitirmos as boas novas para as pessoas, que é bom, né? Nós ainda seremos abençoados, né? Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todas a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Então aqui está, né, mais no Antigo Testamento, da época, mas é a mesma coisa, né? Quão bons são os nossos pés, que anunciamos as boas novas nos dias de hoje, né? Que anunciamos a paz, que anunciamos o verdadeiro amor, que em certa parte nós somos usados por Deus para resgatar as pessoas que estão caminhando para, né, um caminho que leva ao inferno, à condenação eterna, né? Lembrando sempre que Jesus que é o único Salvador, não existe outra palavra, ela nos dá a certeza absoluta que a salvação está em Cristo, que foi Ele que veio e morreu por nós, né, e ressuscitou e está acima de todos, né, todos do universo em si, né, abaixo de Deus Pai, mas é só através dele que nós alcançamos a salvação, porque Jesus é as boas novas. Ele é o Redentor, né? Ele veio para, vamos dizer assim, a humanidade ela tinha criado, com tanto pecado, um bloqueio, né? Fechou o caminho, é como se tivesse desbarrancado uma montanha ali e trancou o caminho, não tinha mais como continuar por esse caminho até Deus, e Jesus veio para arrancar essas pedras do caminho e abrir passagem para a gente passar. E é interessante que a gente vê como que funcionam as coisas. Às vezes a gente quer tanto algo de Deus, ou vamos dizer que uma cura. Às vezes a gente precisa tanto de uma cura, Tobias, e a gente ora e busca e pede, e faz campanha, faz jejum e ora de novo e essa cura não vem. Talvez à luz da palavra está faltando você sair e evangelizar.
Porque a Bíblia fala: os sinais seguirão os que creem. E em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, beberão coisa mortífera, não nos fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Enquanto você faz, Deus vai curando. E é interessante que a gente vê num cenário como os dias de hoje. Vamos trazer isso para o nosso tempo, na pandemia. Eu fico em casa, estamos trancados e estamos lá. E aí a gente vê coisas nos dias de hoje que, se a gente pegar 2, 3 anos atrás, a gente não via. Que é o quê? É uma corrente em volta de hospitais de oração. Então, pessoas dobrando os joelhos em avenidas, em ruas, orando, intercedendo pelo país. Isso a gente não via um tempo atrás. E hoje, as pessoas estão sendo forçadas, de acordo a um cenário, a sair para a rua e, de certa forma, evangelizar. Porque quem não conhece, mas espera aí, o que eles estão fazendo? O que esse povo está fazendo na frente de um hospital que está lotado, que as UTIs estão cheias, que tem gente morrendo? O que eles estão fazendo? Aí elas param para ver. Nossa, eles estão orando, pedindo para Deus curar essas pessoas. Estão saindo de suas casas, se arriscando com este vírus e intercedendo por outras vidas. Então você vê que a situação forçou as pessoas a sair e evangelizar. E através deste evangelismo, através dessas orações, muitas pessoas estão sendo curadas. Eu tenho certeza que Deus tem operado milagre em muitas vidas. Deus tem salvado muitas vidas. Tem perdido muitas vidas? Tem. Como nós falamos ontem, tem a perda do nosso irmão Lázaro, mas de certa forma, como muitos outros, mas de certa forma, vamos dizer assim, que esses que morreram em Cristo é lucro. Eles foram para a glória. E o nosso papel não é dizer que ninguém mais vai morrer. O nosso papel é levar para essas pessoas: você pode até morrer, mas se você morrer com Cristo, você vai sair dessa para melhor. O cenário está feio, as coisas estão piorando, e pode ser sim que você ou eu morra, mas se nós morrermos em Cristo, nós vamos sair deste mundo horrível, terrível, e vamos para uma terra santa, para um lugar melhor. Vamos não morrer, não chegar no fim da linha, mas vamos começar a nossa eternidade com Cristo. Essa é a boa nova. Esse é o evangelismo que nós temos que pregar hoje. Que pode ser que venha a calamidade, mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos estar salvos. É a salvação. E lembrando que o próprio Jesus disse, ele, como diz aqui na lição, que realmente nós somos legítimos, né, a proclamar as boas novas. E ressaltando também, se nós estamos aqui hoje é porque um dia alguém evangelizou. Começou com Jesus, os apóstolos, né, e assim foi prosseguindo das pessoas que ouviram o chamado, todos, né, e a mensagem chegou até nós. Eu gostaria de ler aqui um outro versículo que fala de Davi, né, está no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 9. Né? As multidões anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Deus. Não oculto em minhas entranhas a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade. Mais uma vez reforçando que a importância do evangelismo, né? Uma prioridade onde todos nós temos que realmente ouvir o chamado de Deus e efetuar esse trabalho para a glória de Deus. Amém. E pegando esse gancho, a gente vai para o 2 aqui, que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mais especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia, isso aqui é na visão das Assembleias de Deus, tá? Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Então quer dizer que as assembleias não teve base de nenhum teólogo ou reformador. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930,
em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: a expiação limitada e a expiação ilimitada, ou seja, a morte de Cristo limitada ou a morte de Cristo ilimitada. A expiação limitada, essa é uma linha teológica. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Essa é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. E o B, que é a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, aos quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, João 4,42. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, 1 João 4,14. E não somente de algumas pessoas, a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Abre aspas, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Pois isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Está lá onde a gente leu o versículo 16 do texto base. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Amém? Comentar primeiro, dessa vez? Não, para roubar tudo? Pode comentar. Então é legal que sobre nessas questões, né, tirando a questão da teologia, né, da Assembleia de Deus, mas a questão sobre a expiação limitada e ilimitada, né. E esse dia atrás eu estou lendo um livro sobre demonologia, né, que fala sobre isso um pouco. Aí o escritor, né, o Bailate, sobrenome, ele tem pregações que falam sobre isso também, explica muito, ele conhece muito mesmo, né. Ele cita muitos exemplos, ou muitos, como posso dizer, trechos antigos ou teologias, né, escritas, né, de várias partes. Aí chega a um ponto, há uma lógica, né, sobre isso, e é interessante. E aí eu lembro que no Evangelho de João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí existem pessoas que falam que o mundo não são todos, né, é coisa incrível, né? Então existem muitas visões, né? E aí graças a Deus que Deus nos abençoou, né, e tem abençoado verdadeiramente nós enxergarmos a correta em si. E aí eu queria ressaltar aqui, que ele falou sobre a expiação limitada, que no Evangelho de João 4,42 e a Epístola de João 4,14, que fala que realmente é o mundo, né? Para evangelizar o mundo, Jesus morreu para as pessoas do mundo. Então, quer dizer, o 3,16 que diz que porque Deus amou o mundo, não se refere apenas a algumas pessoas, porque até numa Bíblia que eu tenho no computador Teu Word, que tem a tradução da palavra, o mundo se refere realmente ao mundo, ao planeta, às pessoas. Então não tem o fulano, o ciclano, né? E então, se a caso da limitada, se Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas, então por que eu vou pregar para todo mundo? Se ele morreu só para aquele grupo de pessoas, quer dizer, um trabalho à toa, um trabalho sem lógica, sem fundamento, né? Mas em certo ponto eles enxergam dessa forma, né? Mas que Deus abençoe eles, né? Que independente são nossos irmãos ainda, Cristo Jesus. Mas que nós possamos realmente, com esse fator, claro, buscarmos o conhecimento na palavra, conferir com os bereanos, né?
tudo na palavra, ver se está tudo certo, pedir orientação da parte de Deus para que o Espírito Santo nos traga a visão completa, então a visão que realmente nos dá a certeza, a firmeza realmente naquilo que nós acreditamos, né? Em nome de Jesus. E assim, de certa forma, a gente for pegar na história, realmente Jesus, o propósito, mas lógico que já era plano dele, mas a nossa interpretação, o propósito dele era vir para os dele. Ele veio para os dele, mas os dele não aceitou, não receberam. E através disso, hoje, segundo Paulo na carta de Romanos, nós somos enxerto na videira, porque os dele não receberam, foi nos dada a oportunidade. Esse convite foi estendido. Esse convite ele foi expandido. Tem até uma parábola de Jesus da festa, né? Que Jesus veio, que o rei fez uma festa, lançou o convite, mas aí eles não foram, então ele estendeu o convite para todo mundo. E aí quem quisesse ir, ia. Então, de certa forma, a ideia de Jesus vir só para um povo não está errado, mas que Jesus ficou só para aquele povo aí sim está errado, porque o convite de salvação foi estendido a toda a humanidade. E temos que entender também e interpretar que na visão limitada de alguns dos irmãos da antiguidade, o mundo era limitado só à Europa, só neles ali. Eles não sabiam da extensão do mundo. Até certa data, nem se sabia de Brasil, de Estados Unidos, de América, do continente americano. Então, temos que entender também que a visão deles era limitada naquele campo ali. Mas, interpretando a palavra realmente como ela está escrita, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então é a toda criatura. Não se preocupe se você lê isso em algum lugar, se alguém vier te falar isso, que a salvação é só para eles, a salvação é só para um povo, é só para uma determinada tribo, é só para uma determinada raça, para uma determinada nação. Entra aqui, sai aqui, segue o jogo, não condena também. Ora, fala, oh Deus, clareia a mente do irmão aí, que um dia ele venha ver a verdade e venha ser salvo, né? Verdade. Então a salvação, ela Jesus morreu por toda a humanidade, não vai só para uma determinada classe de povo. Aproveitando isso aí, eu vou ler o versículo, né, que está em 2 Timóteo capítulo 2, 4, que diz assim, vou do 3: Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Mais uma vez afirmando que só através de Cristo. E aí a própria palavra de Deus afirmando que Deus deseja que todos sejam salvos. No Antigo Testamento tem um versículo que eu não lembro onde está agora, que o próprio Deus fala: vocês acham que eu fico contente com a morte de um iníquo, né, de uma pessoa que não se converteu a mim? Você acha que eu fico feliz com isso? Não, porque a pessoa escolheu esse caminho. Então Deus, ele não é intruso, ele não obriga, ele não invade, né? Ele quer que nós escolhemos aquilo que realmente ele tem para nós, em principal a vida eterna, junto com ele. Que assim, mais para quem está aqui, tem pouquinha gente assistindo, mas alguém vai vir. Alguém vai ver. Mas assim, acho que é Wilson. Amém. Mas assim, eu também tô. Vai chegar determinado momento, falo principalmente, está o André aqui que é novo convertido, vai chegar determinado momento em que questões, indagações vai chegar até você. Ah, mas por que pastor fulano de tal lá faz isso, isso, isso? Por que determinada igreja de dominação faz isso, isso, isso? É errado? Isso não é errado? Não é errado. Entenda, em toda a história, em qualquer religião, em qualquer denominação, em qualquer tempo, enquanto Cristo não voltar, não arrebatar a igreja, não transformar a gente num corpo de glória, sempre vai haver corrupção. Sempre. Até os discípulos que andavam com Cristo, que estavam do lado de Cristo, surgiu no meio deles um traidor. Então não pense você que hoje, nos tempos de hoje, numa igreja, né, irmão Pedroso? Não, que a minha igreja, ela
é perfeita. Não pense você, sempre vai haver um irmão, sempre vai haver um obreiro. Aqui é benção, a gente não vê, mas sempre vai haver alguém em algum lugar, em algum tempo, vai se levantar alguém que vai se rebelar, só que sai, não suportando a sã doutrina, criaram para si falsos mestres. Sempre vai se levantar alguém que não suporta a verdadeira pregação do Evangelho, vai se rebelar, vai sair e vai abrir uma igreja própria para ele. Não é? Doa quem doer, mas essa é a verdade. Abre-se muitas igrejas que são bênção, mas abre-se muitas igrejas por causa de rebeldia, porque não suportou ficar debaixo da autoridade de um pastor, não suportou a sã doutrina, não, porque isso aí está errado, isso para mim não devia ser assim. Aí sai e cria a própria igreja, cria as próprias regras, e aí surgem os escândalos. E aí a gente cai lá naquilo que a gente estudou umas 3, 4 lições passadas, que é as teologias lá do nascedente de ouro, diminui o volume da calça, cai a calça porque emagrece, a lipoaspiração é momentânea, aquelas crenças, né, que surgem de determinado tempo e vem vindo de tempo em tempo. Então, irmãos, saiba que se alguém chegar até você e falar, mas no cristianismo tem corrupção, tem muito pastor que perdoe a palavra aí, que é safado, que é sem vergonha, que rouba, que não sei o que faz isso, tem, claro que tem, como tem no espiritismo, como tem no catolicismo, como tem no bandismo, como tem em qualquer religião no mundo, como tem até no ateísmo. Então, em todo tempo, em toda religião, sempre vai ter o corrupto, saiba disso. Mas eu e você, nós pregamos a salvação, nós pregamos a verdade, que Cristo salva, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não vamos nos deixar nos abater por essas coisas que chegaram até nós. Verdade. E dentro disso também que ele falou de outras crenças, né? Porque através dos estudos a gente sempre percebeu como antigamente tinha muitos deuses, então existiam muitas crenças. Igual a teologia, tem a teologia arminiana, tem a teologia, né, do calvinismo, mas tem outras teologias também, né? Várias teologias, cada um com uma visão diferente, né? Com um propósito diferente, com ideias diferentes. Algumas coisas se encaixam com todas, algumas divergem, né? Mas a base tem que ser Jesus. Se não for Jesus, então já era. Então, se defender só o Antigo Testamento e o Novo não, já era. Se defender só o Novo e o Antigo não, já era, né? É por isso que nós temos que buscar em Deus, né, também para poder evangelizar o conhecimento da palavra de Deus, né, para expor aquilo que realmente o Senhor traz através da Bíblia, né, da palavra dele escrita, e que nós possamos pedir a graça de Deus também para compreender o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Então, como o Ricardo falou sobre muitos templos, muitas igrejas, muitas pessoas em qualquer lugar, em qualquer área, até empresas, né, que eu já fui em várias empresas, independente de ser grande ou ser pequena, tem alguém lá dentro que faz a coisa errada. Então, que nós sejamos os certos, que nós sejamos verdadeiramente os filhos de Deus, anunciando as boas novas, realmente que as pessoas possam ver em nós Cristo Jesus, né, para que elas possam ser salvas, né, através do nosso testemunho também. Porque assim, por que eu entrei nesse assunto? Porque aqui está se falando de várias teologias, né, de várias linhas de raciocínio. Quando a gente fala teologia, não é uma só. Igual ele falou, tem a teologia dos arminianos, tem a teologia dos calvinistas, tem a teologia do fulano, tem a teologia do ciclano, que são reformadores ou pré-reformadores que revolucionaram a história do cristianismo, e criou-se através dessas pessoas algumas denominações. E aí eles criam até a própria Assembleia de Deus, que geralmente é a que nós mais, vamos dizer assim, simpatizamos, né? Uma forte, que a gente mais casa as ideias, tem a dela. Eles mesmos falaram aqui, a nossa teologia. Fala, a gente não é baseado em nenhum reformador, não é em nenhuma história, nenhum livro de algum homem, mas é baseado na Bíblia. Então, que a nossa teologia venha a ser com a base Cristo, com o centro Cristo. Porque se Cristo não for o centro, pode deixar de lado. Deixa de lado e
e leve Cristo como centro, porque às vezes não é nem, eu vou dizer assim, não é nem maldade, é questão de acomodação, é de ser cômodo, irmão Pedroso. Porque vamos supor, para os irmãos entender, eu não gosto de ir na igreja todo dia, eu acho demais, ensino na segunda, culto na quarta, e vamos supor, culto na tal dia, isso aqui, culto domingo. Então eu vou agarrar a teologia de que a igreja somos nós e que nós não precisamos do templo. E aí eu posso ficar e adorar Deus de casa, buscar Deus de casa. É isso. A pessoa, quando ela não tem Cristo como centro, quando ela não deixa Cristo viver a vida dela, ela se agarra àquilo que favorece a ela. Por exemplo, quem não gosta de dizimar e de ofertar, desqualifica o Antigo Testamento. Quem não gosta de obedecer lei, desqualifica o Antigo Testamento e fica só na graça. Ou quem gosta da lei e não gosta da graça, desqualifica a graça e vai só no Antigo Testamento. Porque tem gente que só segue o Pentateuco. Então, aí se for ver dentro de uma certa visão, né? Existe a visão de pessoas assim, supostamente não se converteram, porque não se submete à palavra de Deus. A Bíblia como um todo. Pega versículos isolados que, isso aqui para mim tá bom, isso aqui para mim tá legal, eu acho que eu vou seguir essa ideia aqui. E aí, por se surgir muitas, vamos dizer assim, denominações, muitas e muitas linhas teológicas, você pode ter certeza, se você for dar lugar à carne, você vai achar alguma igreja que você vai frequentar lá sem precisar mudar o seu jeito de ser. Pode procurar. Não, melhor não procure. Não procure. Não procura, porque se você achar e você tiver meio para lá e meio para cá, pode ser que você mude. Então, esqueça. Mas assim, sempre vai ter um lugar que agrada a carne. E qual é esse lugar? O lugar que a Bíblia, que Jesus não é o centro, que prega a mensagem, que massageia o ego do homem. E quando eu digo homem, é homem e mulher. Então fique com a linha teológica que Cristo é a base, que a Bíblia é a base, a Bíblia é a bússola. Amém? E reforçando que Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade, né? Não foi por um nem por outro. Então, como desde o início da minha conversão, o meu primeiro pastor, o pastor Valdemar, que hoje está em Minas Gerais, ele disse assim, independente de qual ministério que você estiver, Tobias, eu sei que você não vai ser enganado, porque eu te ensinei a base, que é Jesus Cristo. Porque assim, para os irmãos entenderem isso que ele falou, eu não vou citar o lugar aqui, mas tem um parente nosso, meu pai, né? Fala meu pai logo. Ele não vai dar no Facebook, ele não vai ver. Ele foi num lugar aí. Ricardo, perdoa ele. Ele foi num lugar aí prestar um serviço e numa determinada religião que usa a Bíblia. A Bíblia é o livro base deles, Novo Testamento e Velho Testamento, e eles, Antigo Testamento, Velho não, Antigo Testamento, e assim, manejam bem a palavra, muito bem. E aí eu vou dizer outra frase aqui. Você pode até evangelizar sem amor, mas você não pode dizer que ama e não evangelizar. Por quê? Porque eles levam uma determinada linha de teológica que eles não é adventista, tá? Eles guardam o sábado, eles não comem carne de porco, eles se vestem como os judeus e tem toda uma regra. A nova, né? Toda uma regra. E aí meu pai perguntou para um lá, meu pai trabalhando, prestando um serviço para eles lá, meu pai perguntou, mas então não pode, a gente não pode trabalhar no sábado, a gente pode comer carne de porco? Sabe o que o camarada respondeu para eles? Não, você pode. Vocês podem, porque vocês estão condenados. Só está salvo quem faz parte dessa religião aí. Todas as outras igrejas, todo mundo aí está por fora. Eles estão condenados. Então eles podem comer carne de porco, eles podem trabalhar no sábado, pode fazer o que quiser, porque eles já estão condenados mesmo. Só não está condenado se você fazer parte da nossa religião, da nossa, entendeu? Então eles já pregam assim, que só sendo deles ali, só seguindo as regras deles e a linha de raciocínio deles, então está salvo.
Não é nem Cristo. É cumprindo as regras dele que está salvo. Não é nem seguindo a Cristo. Então assim, misericórdia. Então vai haver pessoas que vão tentar debater a Bíblia com você e falar, não, a sua igreja lá, você faz isso, você não guarda o sábado, ou você come carne de porco, ou você faz isso. Você está errado, você está condenado. Você está perdendo o seu tempo lá. Vai surgir pessoas em determinado momento da sua vida que vai te falar isso. Mas ali não briga, eu sei que vai vir a vontade de dar um soco ungido, mas guarda. A ira, ela não é pecado, você pode até irar, mas não peca, não vai bater no camarada. Falou Deus, perdoa que ele não sabe o que fala. Também. Né? E ressaltando também esse caso por tantas crenças, né, que eu já comentei sobre isso algumas outras vezes, realmente se você tiver dúvida, né, primeiramente fale com Deus. Fale com Deus, peça para Ele direção, que Ele vai colocar pessoas na sua vida que vai te conduzir realmente para a verdade que realmente provém de Deus. Amém? Vamos continuar. Amém? Manda ver. Parte 3. A evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada de boas obras, de obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo, a xenolalia. É isto xenolalia. Isto é a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia. Quase falando em língua estranha aqui. Então, o que fala aqui da língua xenolalia é realmente eu falar línguas em outro idioma, né, para pregar para todas as nações. Lá o Azusa é o grande avivamento onde se efetuou muito falar em línguas, e aí eles criam que pelo falar em línguas eles podiam, em qualquer nação, em qualquer lugar que eles não conheciam o idioma, pelo dom do Espírito Santo de falar em línguas, eles falariam a língua deles, né? Mas isso eles viram que não está dando certo e aí parou de tentar esse tipo de trabalho, não o evangelismo de missões. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus, e compare com o discurso do Areópago em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. O desafio hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Isso fala da simultaneidade. Do contrário, o Evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Amém? Então, a gente vê aqui, falou bastante sobre cultura, né? Eu fiz um trabalho na faculdade, no finalzinho do ano passado, sobre a cultura e o cristianismo. E realmente, nós cristãos, a gente não veio para acabar com as culturas. Porém, se essa cultura chega a um determinado momento em que ela fere os princípios bíblicos, tem que ser mudado, né? Deixar isso bem claro, porque vamos supor, tem lugar que é cultura você comer um feto. Não vai louvar a Deus com essa cultura, né? A cultura mesmo do canibalismo existe. E, enfim, e diversas outras culturas aí que é considerado cultura, mas é coisas horrendas. Então assim, mas a cultura, vamos pegar um exemplo aqui. Se você vai lá na Bahia, você pode ver, a gente que passou uma temporada lá, ó, chique, né, uma temporada lá, ó, quem vê tem essa, né, uns dias lá. Fora os outros lugares. Fora os outros lugares, e já é conhecedor do mundo, oh meu Deus. Mas a gente que passou um período lá na Bahia, você pode ver, em qualquer lugar, qualquer rua, qualquer radinho que você escutar tocar uma música, é sempre aquele mesmo ritmo, aquele ritmo baiano de tocar. Se você vai no Rio Grande do Sul, é outro ritmo. Irmão Pedroso mesmo, é um frequentador nato agora, né, de qual que é a cidade da Joinville? Não, Florianópolis. É outro estilo de música. Tem a nossa professora mesmo, a Cláudia, que gaúcha braba mesmo, do chimarrão e tudo mais. É outro estilo de música. Se você pegar para um baiano e falar para ele, você tem que hoje adorar a Deus só nesse ritmo gaúcho aqui, ele vai ficar chateado, porque não é o que ele sabe fazer. Ele vai dar o melhor dele para Deus naquilo que ele sabe fazer de acordo com a cultura dele. É louvar e exaltar a Deus de acordo com a cultura dele. E aí, enfim, e isso vai se estendendo não só aqui, como, pede para um japonês lá no Japão fazer um louvor, estilo aqueles louvor do Lázaro, que é estilo baiano mesmo. Mas vai ficar horrível, não vai ficar legal, porque aquele negócio deles lá é mais aquele ritmo japonês. De certa forma, eles adoram a Deus no ritmo deles. Exatamente. Exatamente, ele fala, eu me fiz leigo para ganhar os leigos, me fiz sábio para ganhar os sábios, enfim, não tem como eu chegar com um intelecto falando uma linguagem universitária de teólogo numa determinada região simples, onde existem pessoas ali analfabetas, e evangelizar determinadas pessoas com uma linguagem culta, com uma linguagem complicada, falando palavras difíceis, eles vão ficar ali sem entender o que esse cara está falando. Então, nós temos que saber nos adaptar de acordo com quem vamos falar. Temos que saber, por isso que tem que manusear bem a palavra. Porque a palavra ela é escrita numa linguagem difícil. E se você não interpretar ela e não mastigar e não dominar ela bem, você não consegue traduzir ela para outras linguagens. Sem que perca a essência verdadeira dela. Daquela ela foi traduzida em várias línguas, mais de 200. Mas assim, mesmo ela sendo em várias línguas, eu quero dizer assim, a literatura, a maneira como ela é dita, como ela é expressa, tem palavras mesmo que se alguém pegar, não vai saber o que é. Mesmo sendo a mais simples possível, não vai saber o que é. Graças a Deus hoje tem se vindo versões de evangelismo, versões transformadoras, nova versão internacional, então, e aí vai vindo uma linguagem mais simples. Mesmo assim, dá para a gente compreender o poder de Deus, né? Agora imagina só, as escrituras escritas há muitos anos atrás, né? Mas lá no começo, né? E hoje, né, é a mais lida no mundo inteiro, independente de algumas versões, né, que não são exatamente como dentro dos princípios, né, corretos, mas ela se mantém de pé. Isso é o evangelismo. Pega exemplo pela gente aqui mesmo. Tirando a Cláudia, que a Cláudia sabe tudo praticamente. Mas
Eu mesmo, antes de estudar essa lição, eu nem sabia que existia xenolalia. Essa palavra xenolalia nem estava no meu vocabulário. A palavra, mas aí, né? a palavra, mas aí quando você vê o significado da palavra, fala, é isso. Isso eu sei o que é. Mas a palavra xenolalia. Então, se você chegar em alguém e jogar do nada, ó, xenolalia, o cara vai falar, você está me xingando? Hã? Você está me xingando? O que você está querendo dizer com isso? Você está entendendo? Então, assim, nós temos que realmente levar a palavra de maneira que seja compreensível às pessoas, que as pessoas venham compreender, que as pessoas venham entender, respeitando a cultura. Por isso que é importante conhecer as culturas, porque daí você entra na cultura do camarada e fala na linguagem dele, fala na cultura dele, e aí ele vai entender o que você está querendo dizer. Verdade. Né? Nesse fator do evangelismo e questão de culturas, né, vai também por lugares. Cada lugar de um jeito, cada pessoa tem um jeito, né? É evidente que nós temos que estar sempre em comunhão com Deus para que o Espírito Santo nos use. Não que nós não passamos apenas um conhecimento, mas que o Espírito Santo nos use para que em cada local, em cada área, em cada lugar, realmente ele nos usar de uma certa forma pelo qual o Evangelho realmente será entendido. E outra, independente dessas questões, como nós sempre falamos de estudo, a palavra de Deus tem muitos versículos e ensinamentos que falam sobre estudo, né? Em casa eu estava vendo sobre Esdras, né? Que era erudito, que conhecia muito, que ele pôs no coração realmente a se aprofundar mais ainda nas escrituras sagradas e passar para as pessoas aquilo que ele tinha, né? Passar o Deus verdadeiro. Então, esse é um ponto que tem que vir do nosso interior, de querer passar para as pessoas a mensagem de Cristo. E também a qualificação, né? Assim, principalmente quando a gente for para outros lugares, outros países em si, né? Através do estudo da língua, da cultura, como o Ricardo falou. Mas em tudo Deus tem que ser preeminência, Deus tem que falar com a gente, cada um realmente nesse sentido de partir para outro país, né, e para outro local muito distante. Mas a princípio todos nós temos que fazer evangelismo, independente dentro de casa, na rua, no trabalho, onde nós estivermos, amém? E que nós possamos orar a Deus para que Ele possa, né, falar com cada pessoa e que cada um que realmente tem o propósito de Deus na vida dele de ir para outros lugares, que realmente ele possa ir totalmente capacitado de anunciar aquilo que realmente Deus quer que seja anunciado. Se as pessoas vão aceitar ou não, aí é problema delas. Esperamos que aceitem, mas é a escolha de cada ser humano. Porque assim, irmãos, nada nesse campo, nessa área do estudo e da Bíblia, com exceção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a base, é o centro de tudo, e a Bíblia tem que ser nossa base para pregação. Com exceção disso, nada é uma regra única. Por quê? Pode acontecer, irmão Pedroso, de Deus te enviar para outro país, sem você saber falar a língua dele, te capacitar e você falar lá e pronto. Isso acontece. Como também pode acontecer de gente que acha que vai ter essa capacidade de chegar lá e falar e não ser entendido por ninguém. E ter que se preparar e estudar todas as línguas, vamos supor, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que estudar o inglês. Mas pode ser que Deus fale, não, você vai sem estudar mesmo e vai falar e eu vou traduzir e eles vão entender. Acontece. Nada é uma regra de fato, com exceção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a base e a Bíblia é a base. Tirando isso, Deus pode te usar da maneira que Ele quiser. Basta você se colocar à disposição, basta você estar na brecha, estar estudando, estar lendo a Bíblia, analisando as Escrituras, porque em determinado momento, quando você for requisitado, mesmo que você não esteja com uma Bíblia na mão, o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você já leu e vai encher a tua boca com as palavras que você precisa dizer. Se você tiver, se parar diante de você um árabe e você precisar pregar para ele naquele momento, Deus precisa te usar, você pode não saber falar, você vai falar o que quer que seja e ele vai entender. A gente já viu testemunhos de pastores que pregaram assim, né? Acho que o próprio Luciano Subirá, né, contou um testemunho não sei se foi dele ou de um pastor dele, que estava na casa prestando um serviço
E do nada ele começou a orar e falou uma língua estranha que nem ele entendeu. Da Assembleia. Da Assembleia, Da Nova Aliança. Que nem ele entendeu, mas a pessoa que estava lá entendeu, e era hebraico, né? Hebraico. Num dialeto de uma vila que ele nasceu. Pô, mas espera aí, você fala tal dialeto? Não, não falo. Mas você falou? Não, não falei. Falou? Não, não falei. Você está entendendo? Então Deus pode te usar da maneira que Ele quiser, como Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas isso não muda o fato de que você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ter em sua mente que Jesus é o caminho, Ele morreu por todos, Ele é a verdade, Ele é a vida. E voltando à questão, mais uma vez, da intimidade para com Deus, que a palavra de Deus fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, sendo guiado pelo Espírito e realmente ouvindo corretamente a voz do Espírito, então, independente do que aconteça, onde nós estivermos, Deus vai agir, né? E é claro que, igual nós temos que buscar a cada dia, né, conhecer mais a base da palavra, se aprofundar na medida do possível, mas, como já disse antes, sempre com a voz de Deus, com o Espírito Santo agindo, ser guiado por Ele, porque sem Deus, né, a gente não pode fazer nada. Para encerrar, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo que estamos enfatizando muito aqui. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua cada dia uma mensagem, continua sendo a cada dia uma mensagem nova. Então, irmãos, se prepara, estuda, leia, porque vai chegar o momento em que Deus vai te usar. E aí vai de cada um. Quem não sabe ler, né, de repente os idosos, né, busquem Deus, que Deus usa conforme a pessoa consegue. Eu digo isso por experiência própria. O meu pai, ele não estudou. Acho que ele fez só o primário e parou. Sabia fazer conta, que é pedreiro, então sabe fazer conta, e sabia ver número de ônibus e saber. Mas assim, de certa forma, não num nível muito baixo, mas de certa forma até um certo grau de analfabetismo. Mas quando ele se converteu e se batizou, lendo a Bíblia, ele aprendeu a ler tudo. Sem frequentar a escola, enfim, a Bíblia ensinou ele a ler. Deus, através da Bíblia, ensinou ele a ler e escrever. E dentro de um dos estudos de bibliologia que eu fiz, né, que tem muitos testemunhos de muitas pessoas no mundo inteiro que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Não sabia, foi querer ler, e Deus fez um milagre e aprendeu a ler a Bíblia. Porque assim, nós que somos obreiros, nós que estamos frequentes na casa do Senhor, que estamos aqui, que fazemos parte de um corpo, de uma igreja, nós que às vezes esperamos algo, esperamos um milagre, entenda que o segredo para receber esse milagre está em várias vezes fazer a obra. Jó, quando que ele recebeu a vitória dele? Quando ele orou pelos amigos. Aqui a gente já viu: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado, você já sabe o resto. Enquanto os sinais vão seguir os que creem, não é a gente que tem que correr atrás de sinais. Tem muito crente perseguidor de sinais, tem muito crente que segue sinais. Lá que tal igreja está curando, opa, vou para lá. Tal igreja lá está revelando, opa, vou para lá. Tal lugar lá está tendo um profeta lá que está fazendo isso, aquilo, e nossa, vou para lá então. Não, os sinais seguirão os que creem. Então, irmãos, vamos parar e analisar. Aí, eu já sou da igreja, já sou velho de crente, já não estou mais no leite, já estou na comida sólida, mas estou sofrendo aqui. O que eu preciso fazer? O que eu não estou fazendo, melhor dizer, o que eu não estou fazendo? Mas eu estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou cultuando, estou adorando, mas o que eu não estou fazendo? Talvez eu não estou evangelizando, talvez eu não estou pregando, talvez eu não estou intercedendo por um missionário, talvez não estou intercedendo por um evangelismo na minha igreja.
Então, vamos analisar o nosso cenário. Vamos ser evangelistas. Porque eu acredito assim, que o cristão, ele não é egoísta a tal ponto de querer Cristo só para ele. Se você tem algo que é tão bom, e é de graça, e é infinito, e você não compartilha, então você não tem esse algo tão bom. Porque se você tem, e sabe que isso salva, que isso cura, que isso liberta, que isso transforma, a primeira coisa que você quer fazer, a primeira coisa é contar pelo menos para os seus amigos. Nossa, eu encontrei um Deus, eu sirvo um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ele é bom, é de graça e é infinito. É a primeira coisa que a gente vai querer fazer, não é? Quando a gente recebe uma notícia boa, ou quando acontece algo legal com a gente quer fazer? Compartilhar, contar para alguém. E por que não vamos compartilhar Cristo então? Por que não vamos compartilhar esse evangelho então? Se é tão bom, se é mais que bom, se é maravilhoso. Fica isso de reflexão para nós aí. E possamos todos ficar comprometidos realmente em efetuar evangelismo, lembrando sempre que é uma ordem de Deus, de Jesus, e que nós temos que fazer, não é que nós, a gente, tem que precisar, não, nós temos que fazer, amém? É uma ordem, e que Deus possa abençoar todos nós, e que o reino de Deus cresça para a glória dele. Amém. Só para... Lembrei de um negócio aqui. Não, eu tô acabando. Não, mas é que isso que ele... Eu apertei que isso que ele falou aqui, é isso que ele falou aqui da ordem. E eu vou repetir algo que eu preguei lá no Portal dos Ramos uma vez. Talvez muita gente faria algo se o próprio Cristo descesse e falasse para você, vai pregar. Eu tenho certeza que se Jesus descesse em carne e osso, vivo, falasse assim, vai pregar a minha palavra, a gente iria, não iria? Não tem um que não iria. Se fosse Jesus mesmo descer. Aí eu falo para você, tá aqui, ele tá aqui, Vivinho da Silva, na Bíblia, lá em Marcos 16, falando, ide por todo mundo pregar o evangelho. Assim. Ele já desceu, e ele está vivo, e foi ele quem disse, vai, prega o evangelho a toda criatura. Então não vamos usar essa desculpa, não, só vou quando Deus mandar. Além de ele estar em nós, né? Eu só vou quando Deus me revelar. Eu só vou fazer, porque eu sigo a Deus, não sigo pastor, eu não sigo líder, não sigo Deus. Quando Deus mandar eu vou. Então abre lá em Marcos 16 e lê. Deus já mandou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Deus abençoe você que está nos assistindo aí, que assistiu hoje na live ao vivo, que vai assistir daqui a alguns dias, que vai assistir ao longo dos dias. Fiquem com Deus, guardem esses ensinamentos. Se faltou algo aqui da nossa parte, que o Espírito Santo traga até você e te revele, e que se ficou alguma dúvida, manda lá no zap da Cláudia, deixa essa bomba com ela aí. Pode amém? Perguntar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.